Olá! Nos idos de 2004, eu e outro magistrado do estado do Rio de Janeiro, o juiz Rubens Casara, prolatamos algumas decisões redefinindo a concepção cênica das salas de audiência e dos tribunais do júri. 16 anos após, o tema volta à baila. Na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, o Supremo Tribunal Federal, em plenário virtual, irá examinar a ação direta de inconstitucionalidade 4768, que tem por escopo exatamente aquele nosso debate antigo, ou seja, redefinir a posição do Ministério Público nas sessões e audiências de julgamento. Pois bem, esperamos que a Suprema Corte acolha a tese que sustentamos há décadas. O conteúdo do vídeo de hoje trata exatamente dos debates e dos argumentos que serão examinados pela Suprema Corte. Olá pessoal, é um prazer poder selecionar para vocês hoje um tema muito interessante afeto à jurisdição, a imparcialidade do juiz e a paridade de armas. Se nós pudéssemos reduzir a termo, reduzir em uma só palavra a figura do juiz, seguramente teríamos na imparcialidade sua melhor tradução. A imparcialidade deve ser a maior qualidade ou característica da jurisdição. Se pudéssemos traduzir o juiz e a jurisdição em uma só palavra, seguramente esta seria imparcialidade. Correlata a essa questão da imparcialidade, nós temos a paridade de armas. A paridade de armas é distribuída em regra pelo legislador de modo abstrato e genérico. E, no caso concreto, quem dá efetividade a essa paridade de armas na condução dos processos é o juiz. E isso só é possível quando temos no comando desse processo uma figura imparcial. O julgador, então, com a sua imparcialidade, vai tratar as pessoas com equidistância, com independência e com naturalidade, ou seja, ligada à ideia de juiz natural. Essas são as três dimensões da imparcialidade: independência, equidistância e juiz natural, naturalidade. Pois bem, podemos atribuir um sentido positivo e um sentido negativo à questão da paridade de armas. Em sentido positivo, ela vem exigir igualdade material. Isso remonta à própria ideia de teoria da justiça, ou seja, vista de uma perspectiva aristotélica, justiça como igualdade. Então, o juiz, nessa perspectiva, é um igualizador. Assim como, em termos gerais e genéricos, abstratos, o legislador também deve o ser. Por isso, existem no ordenamento inúmeras previsões legais igualizadoras das partes no processo penal, ou seja, compensando as diferenças que podem ser conduzidas para o processo. Mas trouxemos aqui uma outra questão a ser abordada, que diz respeito ao que chamamos de ética e estética do processo. Há um ditado em inglês que diz que o juiz não basta ser imparcial. A justiça não basta ser imparcial, deve parecer imparcial. O que significa isso? Além da ética ser imparcial, há que se ter processualmente uma estética, uma aparência de imparcialidade. Isso já era percebido por Carnelutti. Note que Carnelutti diz: quando se diz que as partes estão perante o juiz para serem julgadas, já se subentende que o juiz não é uma delas. De fato, os juristas dizem que o juiz está super partes, isto é, ele está acima e as partes e o acusado abaixo. O acusado está sob grades, o juiz sobre a cátedra. Do mesmo modo, o defensor está abaixo do juiz, sob a sua autoridade, mas o Ministério Público, como parte, contrariando a tudo, colocado a seu lado. Isto é um erro que acabará por se corrigir
com uma maior compreensão da mecânica do processo. Ou seja, Carnelucci, nas suas Misérias do Processo, já denunciava essa hierarquia montada que existe em torno da concepção cênica da sala de audiência. Entendemos que o juiz é equidistante e as partes estão em paridade de armas e devem ocupar as mesmas posições geopolíticas na sala de audiência. Não existe hierarquia entre juiz e parte, mas, obviamente, exige-se um distanciamento do magistrado, sendo absolutamente impróprio, como já sinalizava Carnelucci, a figura do promotor sentado imediatamente à direita do juiz e no mesmo plano. Pois bem, como isso se coloca fora das terras italianas de Carnelucci e aqui nas terras brasileiras? A lei complementar 75 de 93, na linha A do inciso 1º do artigo 18, assim como o artigo 41, inciso 11 da Lei 8625 de 93, estabelecem essa prerrogativa, esse privilégio ao Ministério Público de estar sentado imediatamente à direita do juiz e no mesmo plano. Qual o problema dessa questão? Isso viola a estética processual, ou seja, a justiça deve parecer imparcial. Isso dá uma proximidade desnecessária entre acusador e magistrado. O que pensa a mãe do acusado? O que pensa o próprio acusado ao ver o local privilegiado de assento do Ministério Público, órgão acusador, ou do querelante, se pensássemos assim, mas no caso do Brasil só do Ministério Público, que tem a prerrogativa legal, o acusador sentado imediatamente à direita, no mesmo plano do juiz. Imagine no júri, essa estética ainda é mais assombrosa, porque está lá o acusado sentado, vigiado por 2 PMs, nem o seu defensor está junto a ele, enquanto o Ministério Público se coloca imediatamente à direita e no mesmo plano do magistrado, em um julgamento cercado por rituais, onde o imaginário do juiz leigo é absolutamente influenciado por toda essa estética. Isso é algo muito sério, muito grave, porque dá uma autoridade a mais à fala da acusação. Então, qual seria a saída? Isso já foi objeto de discussão no Supremo, no recurso no mandado de segurança 21884-7, o Judiciário, o Supremo, já discutiu esse tema sobre a paridade de armas, a igualdade de tratamento entre as partes, em um processo que houve, inclusive, parecer da professora Ada Pellegrini Grenover, discutindo exatamente a violação da paridade de armas a partir desse privilégio legal entregue ao Ministério Público. Pois bem, seria a hipótese de declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos? Pensamos que não. Isso por quê? Na técnica de controle de constitucionalidade, o resultado não necessariamente há de ser a inconstitucionalidade. Podemos encontrar o caminho da interpretação conforme a Constituição. Me parece que no caso em tela é o que ocorre. Por quê? Por uma razão simples. O Ministério Público no processo penal às vezes atua como fiscal da lei exclusivamente. Então, esta norma só deve ser aplicada ao caso do Ministério Público funcionar exclusivamente como custos legis. Quando ele funcionar como órgão de acusação, ele deve sentar-se no mesmo plano da defesa em paridade de armas. Por outro lado, quando ele for exclusivamente custos legis, terá assento imediatamente à direita do magistrado e no mesmo plano. O melhor exemplo disso é a ação penal privada. O querelante é o autor da ação penal e o querelado é o réu. Devem sentar no mesmo plano. E o Ministério Público? Onde ficará nessa história? A toda evidência, a sua atuação na ação penal privada dá-se a título de fiscal da lei. Então, esse assento imediatamente à direita e no mesmo plano do magistrado é inteiramente adequado nessa hipótese, diversamente do que ocorreria em função de ser órgão de acusação.
Então, ao meu sentir, as normas não precisam ser declaradas inconstitucionais. Na verdade, basta atribuir-lhe a única interpretação constitucional possível. Muito bem, este é mais ou menos o cenário que trouxemos para hoje. É bem verdade que sobre essa temática muitas outras questões podem ser trazidas, como faremos em encontros futuros. Muito obrigado.